galerinha, tudo certo, tudo ok? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai começar a nossa videoaula de hoje. Idade contemporânea. Cadê? Aqui. O que é o contemporâneo? O que acontece lá depois de 1786 até os dias atuais. Isso eu já falei para vocês. E que pode mudar, que a gente tem historiadores aí, os pensadores, literalmente. Como eu não sou pensador, sou professor, né? A gente vai ver que a gente vai ter mais uma idade aí, a contemporaneidade vai acabar em 1991, que a gente já viu com a Guerra Fria, que vai ver com a Guerra Fria, na verdade, e vai começar as atualidades, né? Vai ter um período aí, essa galera que tá pensando, tá querendo dividir isso aí, beleza? Mas isso aí é para outras pessoas, não é pra gente, só foi a título de conhecimento. Massa? Vamos embora para nossa aula? E aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, cara. A Primeira Guerra Mundial é justamente o período onde os países da Europa eles estão em literalmente confronto absoluto. Eles estão em atrito, estão em guerra, estão em brigas para isso, tá? E aí, essa revolução, a Primeira Grande Guerra Mundial, na verdade, ela não inclui todos os países da Europa. Ou ela não inclui todo mundo, na verdade. Ela inclui mais onde é o velho mundo, que é a Europa. São 6 países que acontece essa guerra, tá? Nós temos várias divisões, nós já vimos todas essas divisões, os países e tudo mais, mas que não custa nada lembrar. Né? A Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente é formada pela Inglaterra, França e Rússia. Certo? Então, esses países que eram aliados, eles tinham rixa desde antigamente, lá atrás, invasões bárbaras, invasões germânicas ao Império Franco, invasões francas ao Império Germânico, invasões anglo-saxônicas ao Império Germânico. O Império Russo era aquele único império neutrão lá, que era aquela galera que não invadia nada, não fazia nada, eu tô aqui, mas se precisarem me ajuda, pode me chamar, qualquer lado eu tô do lado certo. Certo? Mas também é um país totalmente continental, né? A Rússia é um dos maiores países do mundo até hoje, né? Então, eles tinham maior território, mas foram perdendo depois do fim da União Soviética, que a gente vai ver isso futuramente, beleza? Mas aí, a Primeira Guerra Mundial ela é formada por esses 6 países, onde só os 6 eles começam a lutar, literalmente, por território. E acontece o estopim da guerra, deixa eu ver se tá aqui, o início da guerra, o estopim da guerra, foi justamente a morte do Francisco Ferdinando, que era o arquiduque austríaco, que ele foi morto literalmente por um membro da Mão Negra, que era alemão. Só que a gente só foi descobrir isso depois, né? Ele foi, e disseram que foi a França que mandou matar ele, que contratou o cara para matar ele, e aí foi que deu o estopim da guerra. O assassinato desse cara, desse arquiduque, deu o estopim na guerra. Então os germânicos começaram a invadir, a Alemanha começou a invadir a França pediu ajuda à Inglaterra, que aí nesse momento quem estava na Alemanha como governante era o Otto von Bismarck, um dos caras que unificou a Alemanha, deu nacionalismo alemão lá. E aí o Otto von Bismarck, como ele tinha 2 frentes de batalha atacando ele pediu ajuda a um cara chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele chegou, ele constituiu e instituiu o fascismo na Alemanha, né? Ou na Itália. Ele chegou com 50 mil boinas pretas na Itália, na porta do imperador, e disse, ou você sai de livre espontânea vontade, ou eu entro para lhe tirar. O imperador, com 50 mil pessoas na sua porta, ele preferiu sair e pela porta dos fundos, né? Que ele não ia enfrentar ninguém. Aí, Benito Mussolini se tornou o Duce, que é o primeiro-ministro ou o supremo poder. O Otto von Bismarck, ele é o segundo Reich, né? Ele é o segundo Reich, que também é o primeiro-ministro ou o poder absoluto naquele momento. Então, fica a guerra entre os 4 países.
Só que o Império Austro-Húngaro, ele deve muito à Alemanha, e aí ele entra na guerra para ajudar a Alemanha a invadir a França. E aí a França e a Alemanha chamam quem? A supremacia, o maior poder da Europa nesse momento, a Rússia. E aí eles entram, literalmente, a Rússia entra na guerra e fica uma guerra entre os 6 países, certo? Só que nós temos uma diferença. 2 países são penínsulas. A Itália e a Inglaterra, eles são ilhas, né? Eles são diferentes. Eles estão literalmente fora do padrão territorial onde está a Alemanha, França, Império Austro-Húngaro e Rússia. Então eles são mais penínsulas. Então eles ficam no combate ali entre eles dois, enquanto os outros 4 ficam no combate territorial. E o Otto von Bismarck, ele comete o erro clássico, né? Que vai acontecer depois também com o Terceiro Reich. Ele bota a Áustria para lutar contra a França e vai invadir a Inglaterra. A Rússia. Só que a Rússia, ela faz um processo de recuamento. Como é que se dá esse processo de recuamento? Eles esvaziam todas as vilas, ele toca fogo em todas as casas, eles tiram todos os materiais, cortam água, cortam tudo. E aí vai levando o povo para as cidades mais próximas ou até chegar à capital, que é Moscou. E aí, chegando em Moscou, não tem como ninguém chegar. E aí, sem material, o exército vai invadindo e não vai encontrando nada para se sustentar. E tipo, você ir para uma guerra e voltar para a sua sede e ir de novo conquistar aquele negócio, você não vai conseguir, porque é muito tempo gasto, né, nesse momento. E a guerra começou a ser perdida, porque muitos soldados morriam de fome, e aí ele enfrentou um dos piores... Ele enfrentou uma diversidade pequena nesse momento, porque o pior vem depois, né? Ele enfrentou o frio, o inverno russo, né? Que é um dos piores invernos do mundo. Literalmente é um dos piores invernos do mundo, o Império Russo. O inverno russo. Então a galera que estava indo muito para dentro da Rússia não teve como voltar porque estava despreparado, estava sem matéria, sem roupa, sem comida, sem água há muito tempo. E eles invadiram a Rússia e quando foram invadindo, pegaram o inverno e tentaram voltar e não conseguiram. Morreram de frio. Literalmente com frio e de frio, né? Então essa galera começa a morrer lá e tal. E a Alemanha, ela começa a ter perdas. E essas perdas são significativas, são muito grandes. E aí ela não consegue mais se estruturar. Como ela não consegue mais se estruturar, ela tem aí... A Itália já perdeu para a Inglaterra, né? A Itália, ela sai da Primeira Guerra Mundial, ela assina o tratado, dizendo que vai devolver tudo, que vai construir as cidades que demoliu, que vai sanar todos os problemas, e aí sai da guerra. O Império Austro-Húngaro também, ele sai da guerra porque ele não consegue, porque ele estava sustentando a guerra com a França, ele não consegue mais atravessar a Alemanha e enfrentar a França. E os soldados alemães estavam morrendo lá na Rússia. E aí eles voltaram, Otto von Bismarck não conseguiu conquistar a Rússia, certo? Eles voltaram e tiveram aí principalmente a perda de diversos soldados. Consequentemente, eles assinaram o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia que eles tinham que devolver, política de aliança eu já falei e tal. Aí o desenvolvimento das guerras também eu já falei. Mas aí é só questão de, para mim, me basear. E aí eles assinaram o Tratado de Versalhes. O que era o Tratado de Versalhes? Era justamente o tratado que você tinha que devolver tudo aquilo que você tomou, principalmente territorialmente, e reconstruir tudo aquilo que você derrubou, tudo aquilo que você destruiu. Isso acontece justamente com a Alemanha. A Alemanha é a maior prejudicada nesse momento. Acontecendo isso, a Alemanha ela tem uma redução de tudo. Ela não pode construir armas,
ela não pode construir nada que seja de armamento bélico, que armamento, já está dizendo, armamento bélico é justamente armamento de guerra. Ela tem uma redução para 250 mil soldados só, certo? Ela só pode ter 250 mil soldados do exército, tirando polícia e tirando, claro, se existir lá, a guarda municipal naquela época, que eu acho que não existia. São os policiaizinhos, rafamezinhos, lá a PM, que é daqui, mas é a PM de lá, né? E aí, as indústrias, elas começam, a inflação na Alemanha, ela começa a ter um grande desenvolvimento, certo? Ela começa a ter ela tem um desenvolvimento, mas ela não tem como vender. E a Alemanha, ela passa por uma grande inflação. Um marco alemão, ele vai, um dólar equivale a 100 mil marcos alemães, para você ver a inflação como era grande, né? Como estava grande na Inglaterra até o Terceiro Reich assumir. Então, nesse período ainda também teve... Opa, volta que ainda não deu tchau não, galera. Nesse período nós temos o período entre guerras, justamente entre a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, certo? Nós temos o período entre guerras. O período entre as guerras nós temos a Primeira Revolução e a Segunda Revolução Russa. A Primeira Revolução Russa é 1905, ainda quando todos os países estavam fazendo a questão do nacionalismo, onde todos os países se tornariam nacionais, onde todos os povos eles teriam que ter a questão do nacionalismo como prioridade, certo? E aí nós temos também Lenin, Trotsky e Stalin, que são os três líderes militares que tentam dar primeiro golpe militar na Rússia, primeira Revolução Russa, que não acontece em 1905. Só vai acontecer em 1917, certo? Quando o czar Nicolau II ele não aguenta mais a pressão dos três generais, que tem todo o exército na mão, né? Porque cada um liderava uma força militar, e aí ele abdica do trono e entrega literalmente a Rússia aos generais. E a Revolução Russa ela é muito interessante porque ela tem dois momentos. O de 1905, que ele não acontece, mas ainda tem um grande acidente lá, que é justamente o czar Nicolau II, ele manda matar algumas pessoas, certo? E em 1917, várias pessoas estavam numa praça lá na Rússia, uma praça famosa na Rússia, que é o Kremlin, ou Kremlin, né? Kremlin. Então, a praça onde tudo é fechado lá, onde tem a Catedral de Santa Sofia e tem o parlamento, o governo russo fica lá. E é o Domingo Sangrento, onde o Nicolau II ele manda devastar, matar todos que estejam na praça naquele dia. E é um verdadeiro massacre. Eles não têm mais como sair daquilo, eles não têm mais como ter... E aí, quando o Nicolau II faz isso, ele não tem mais o poder na mão, porque o povo fica contra ele e fica a favor de Stalin, principalmente Stalin, que vai tomar o poder e vai dizer que o socialismo é bom para toda a sociedade. E aí a sociedade apoia, Nicolau II ele sai do poder, ele é afastado do poder, na verdade, né? Ele entrega o poder na mão dos três generais e eles ficam aí, certo? De 1917 até eles todos não, né? Stalin morre, depois Lenin assume o poder, Trotsky é contra algumas ideias de Lenin, ele é caçado, aí ele foge para o México, que depois a gente vai ver isso já, mas eu já comentei isso com vocês. E aí lá ele é caçado até ser morto por um cara. E Lenin ele continua levando, depois aí faz a URSS, como vocês costumam falar, né? Que é a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, que é justamente uma cortina de ferro. Todos aqueles países que estão beirando a Rússia, Bulgária, Croácia, Sérvia e Montenegro, e outros países que estavam ali no território, antes do território russo, eles fazem aquela cortina de ferro, onde todos eles vão proteger a Rússia, que nenhum país invada a Rússia. E aí,
eles conseguem dominar muito tempo. E eles passam de 1917 até 1989. Por que 1989? Porque em 1989 nós tínhamos a queda de um principal marco da Segunda Guerra Mundial, que é a queda do Muro de Berlim. Mas isso daí é a Segunda Guerra Mundial, é mais para frente, mas aí eu já vou adiantando para vocês verem. E em 1991, certo? Como eu disse a vocês lá no começo do vídeo, alguns historiadores estão pensando em colocar como atualidades, não idade contemporânea mais. Porque em 1991 acaba a União Soviética com o governo de Gorbachev, certo? Mikhail Gorbachev. Ele encerra a União Soviética e aí a Rússia volta, né? Aí acaba a União Soviética, a Rússia volta ao poder, só Rússia, e todos os países que estavam ali fazendo a cortina de ferro procuram a sua independência, tipo Croácia, Bulgária, todos esses países, eles conseguiram a sua independência, e tem países até hoje lutando pela independência lá no Império, lá do que foi a União Soviética. Beleza, galerinha? Por hoje é só, vou ficando por aqui, certo? Um beijo do gordo no coração de todos. Espero que tenha elucidado muitas coisas que vocês aí queiram questionar. Qualquer coisa eu tô por aqui. Beleza? Valeu!